Olá, estamos começando o BF Talks, um programa que apresenta a indústria brasileira de calçados. O episódio de hoje é sobre um tema bastante atual, a sustentabilidade. Reunimos três profissionais de três empresas calçadistas para uma conversa sobre ESG e ações das empresas em prol de uma produção mais sustentável. Eu sou a Maíra Gato. Aqui do meu lado está a Andrea Kohlhaas, presidente da Bibi. Temos também a Camila Chamon, que é gestora de comércio internacional da Clean. E também está conosco o Nelson Maganin, gerente de marketing do Grupo Ramarim. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Obrigada. O BF Talks é uma produção do Brazilian Footwear, programa de incentivo às exportações de calçados brasileiros, realizado pela AB Calçados em parceria com a Apex Brasil. Bom, gente, muitas vezes a sustentabilidade está tão presente aí na história das empresas que ela se traduz como um valor para a própria marca, né? Na Bibi, a sustentabilidade já é um valor que a empresa leva, né? Andréia, eu queria que vocês nos contassem um pouquinho mais sobre esse propósito da marca e como que ele se traduz nas práticas de tomada de decisão. Bom, como você bem falou, né, para a Bibi, a gente acredita que sustentabilidade é um valor, né? Então, o valor é tudo aquilo que a gente não só acredita, né, não tem como só crença, mas que de fato a gente pratica no nosso dia a dia. Então, são 75 anos de história, né? Nós fomos pioneiros no Brasil na fabricação de calçados infantis e só por a gente poder passar 3 vezes o bastão de geração em geração, porque a gente está na terceira geração, né? Essa preocupação, né? Pela governança do negócio, para a perpetuidade do negócio, eu acredito que já é, né? Uma tomada de decisão aí importante, né? Porque nos ajuda a pensar, né, em todos os pilares que envolvem a sustentabilidade, que é o pilar não só o econômico, né, mas o pilar cultural, social e o ambiental, né? Então a gente tem iniciativas aí em todas as áreas, né? E ao longo, né, de décadas aí, né, a gente conseguiu, né? Surgiu o programa Origem Sustentável. A gente foi pioneiro também em abraçar esse projeto junto com a Bicalçados, né? Fomos os pioneiros também nas certificações e hoje, com orgulho, a gente pode dizer que a gente é 3 vezes recertificados no diamante, né? Que é o selo máximo aí do Origem Sustentável, né? Como uma consequência, né, de um trabalho aí de anos, né, que a gente tem e trazendo, né, sempre a sustentabilidade como um valor para o nosso negócio. Muito legal. Bom, a Clean também é uma empresa que trabalha, né, a questão do ESG há bastante tempo e até das ações, antes mesmo dessas ações se tornarem essa pauta mundial que a gente fala tanto, né, é algo que está enraizado na empresa. Eu queria que tu nos contasse um pouquinho o que significa ser uma empresa sustentável para vocês e também me contar uma história que me falaram, de uma relação da marca com o tal do IP amarelo. Me conta melhor essa história. Na verdade, a Clean é uma empresa familiar também, né, pautada em valores, assim como a Bibi. E a gente também segue bons exemplos, então também influenciados pela iniciativa deles e da Bicalçados. A gente sempre teve na nossa história a questão da sustentabilidade, né, do ESG também, não só da sustentabilidade, como a gente impacta uma comunidade muito grande, né? Se você for na nossa cidade, que é uma cidade do interior de São Paulo, você vai perceber que as pessoas se sentem donas da Clean, porque a maioria das pessoas que moram na cidade são trabalhadores da Clean ou tiveram uma história com a nossa marca. Então, é uma responsabilidade muito grande. A gente sempre levou isso nas nossas atitudes, só que a gente não tinha uma agenda organizada. Então, a partir do momento que a gente viu marcas, né, assim como a Bibi, com a Ramarim, com outras marcas de credibilidade, abraçando essa iniciativa que nasceu com a Bicalçados, que organizou, e a gente olhou e falou, poxa, a gente também tem essas atitudes há mais de 30 anos, e a gente só não sabia se organizar, e vindo falar como que a gente vai traduzir isso, né, se é um valor que está conosco. E foi tudo acontecendo, a gente também hoje também tem as certificações, recebemos aqui hoje, com muito orgulho na feira, e seguimos sempre com isso como um valor para a gente. A questão do IP é algo do comércio internacional da Clean. A Clean, ela tem alguns anos já uma árvore símbolo, que é o IP amarelo, porque a nossa cor é o amarelo, né? A cor principal. E aí os nossos clientes que a gente recebe lá no interior, de todo mundo que vai nos visitar, que sempre estão assim apaixonados pelo nosso processo produtivo, que é feito
em sua maioria por mulheres, por famílias. A gente emprega desde o pai até o neto, né? Hoje a gente tem gerações na Clean. E a gente reuniu isso num símbolo que foi todas. E a gente tem uma área verde muito grande lá, né? É interior, então a gente tem essa possibilidade. A gente preserva uma área verde nas nossas plantas e toda pessoa do comércio internacional que vai planta um IP. E esse IP leva o nome da pessoa e leva o nome do país. E aí a gente elege um funcionário que vai cuidar desse IP e de tempos em tempos, e quando ele vai crescendo, ele floresce, a gente tira uma foto e envia para o cliente, ou o cliente vai nos visitar novamente. Muito legal, que iniciativa legal. Com certeza fica na memória de quem pode participar. É emocionante. Vocês. Porque eles fazem, inclusive, o plantio, né? Aí eles pegam na terra, para eles é muito nós diferente, temos algo né? similar também. Ué, conta pra gente como é que funciona. Nós temos também uma área verde bem grande lá, e desde 98, né? Tanto na unidade da Bahia como no Sul, toda vez que a gente tem visitas especiais, né, ou missões, a gente planta uma árvore. Mas aí não é uma árvore específica, né? Pode ser uma laranjeira, um limoeiro, né? Tem realmente uma floresta que a gente chama, né? Uma floresta na Bibi, tanto na unidade da Bahia como no Rio Grande do Sul. E aí o pessoal também, né? A gente vai visitar países, vai visitar clientes, fornecedores mesmo, o pessoal, e aí como é que tá a minha árvore? Já cresceu? Fica uma responsa, tem que cuidar Vocês bem daquela estão árvore colocando também. água na minha árvore? Não, tá florindo lá, ou tá dando frutos, né? Então, Com certeza vira um elo, né, desse relacionamento. Sim. Bom, muitas dessas atitudes, né, estão enraizadas de sustentabilidade nas empresas. E isso também se traduz na busca por parceiros de negócios que tenham essa mesma visão, né? Eu queria saber de ti, Nelson, como que a Ramarim escolhe os seus fornecedores e o trabalho de sustentabilidade é um fator determinante, por exemplo, no fornecimento de matéria-prima para vocês? Sim, até falando um pouquinho de Ramarim, eu acho que as empresas que estão aqui hoje, elas têm um perfil muito parecido, né? Que são empresas familiares. A Ramarim também está na terceira geração, com mais de 62 anos de história. Então, há vários anos, né, vem se falando já de sustentabilidade. Desde 2013, essa pauta, né, ela ficou muito forte. A gente também foi certificado pela Origem. E a gente vem notando esse movimento, então, essa necessidade de estimular também nossos parceiros, nossos fornecedores. Mas não adianta só a gente ter, né, todo esse pensamento incorporado, as ações que a gente vem fazendo tanto também com a sociedade, né, e a gente estar consumindo, né, de fornecedores que não estejam também dentro da nossa linha. Então, a gente vem agora fazendo esse trabalho de cultura, de conscientização com os nossos parceiros, e a gente tem uma meta de, pelo menos até 2030, a gente está com todos os nossos parceiros já nesse perfil, né, nessa mesma linha de trabalho que a gente. Muito legal. Um dos diferenciais, né, do Brasil, como a gente já mencionou aqui, é ter o Origem Sustentável, que é a única certificação ESG que é especializada na cadeia calçadista. Como já mencionamos, todas as empresas que estão aqui conosco, representadas por vocês, são certificadas em alto nível, né? E na história da Clean, o selo foi determinante para que essa agenda ESG fosse melhor estruturada. Foi um pouco do que tu comentou com a gente há pouco, né, Camila? Conta mais para a gente como é que essa relação com essa estruturação, de que forma e que práticas que vieram a partir disso e que vocês estão trabalhando o ESG. Eu acredito que sustentabilidade já era bem avançado, né? Até porque a gente era algo que estava como valor para a gente, né? Mas a questão da governança, do combate à corrupção, que é muito importante, isso é algo que precisa ser falado, praticado, porque, inclusive, para a nossa marca, a gente está influenciando novas gerações, né? Então, a gente acredita que se a gente tiver isso como um propósito dentro da nossa marca, a gente já vai trazer um Brasil melhor, né? Para um mundo melhor, enraizando isso, influenciando as novas gerações. Então, a gente tem uma preocupação enorme com a nossa comunicação, com a comunicação com os nossos funcionários, com o bem-estar, com a inclusão, com o combate à xenofobia, que foi algo assim que a gente trabalhou muito esse ano, que é um tema, inclusive, da ONU também, que foi onde nasceu a questão da agenda ESG. Então, eu acredito que assuntos que estavam, como eu comentei antes, desorganizados, eles fizeram muito mais sentido, porque não é só a questão da sustentabilidade em si, mas toda uma preocupação que norteia esse conjunto de ações, né, que a gente como marca, como empresários ou pessoas que têm essa questão, têm a possibilidade de influenciar, a gente tem que trazer isso para o dia a dia. Então, eu acredito que muito mais na questão social, né, dos nossos funcionários, da comunidade,
e também da governança, nos envolvendo com esses temas de uma forma tão pura, tão boa quanto a sustentabilidade, complementou tudo que a gente precisava. Então, realmente, é uma agenda. É uma agenda que tem pauta, que tem dono, que tem atitude. A gente cumpre tudo com o mesmo valor que norteia a nossa sustentabilidade, a gente completa essa agenda toda. Muito legal. Hoje a gente sabe, né, que o selo Origem Sustentável ele entrega um reconhecimento dessas atividades ESG para as empresas e para que elas possam também mostrar aos stakeholders o que elas fazem, mostrar isso como um diferencial. Na Ramarim, as questões ambientais também já eram algo que vocês tinham enraizado aí nas práticas e o selo foi determinante para que isso fosse mais ainda realizado e fosse também sistematizado. Eu queria entender por parte de vocês, assim, a partir do início da participação na certificação, quais práticas foram implementadas, o que começou a ser feito, ou de que forma que o selo traz essa mudança nas práticas de vocês? E pergunto também se os clientes pedem para ver as certificações, de que forma que isso impacta o mercado de vocês também. Como eu falei antes, então, a gente já vinha desde 2013 com essas práticas bem ativas, né, internas em todos os nossos processos, né, respeitando todos os pilares, olhando muito para o social, as cidades onde as nossas unidades são instaladas, né. Então, quando o selo de origem ele veio para basicamente chancelar, né, tudo que a gente estava fazendo, tanto que a nossa primeira certificação a gente já foi para o diamante também, né, agora a gente está no processo já da renovação. Então, foi um momento muito bacana, porque a gente conseguiu também começar a criar essa cultura interna, porque a gente viu o quanto era importante a gente disseminar essa informação, né? Porque hoje a gente usa a palavra cultura, né? Por exemplo, a gente vê o comportamento do consumidor, né? E a gente vê a importância das empresas estarem compartilhando essa informação, né? Criando essa cultura com todo mundo. Então, o Origem, basicamente, ele veio para ajudar a gente na conscientização, tanto nossa quanto interna, e mostrar para todo mundo as práticas que a gente estava conduzindo lá dentro. É também uma questão de comunicar o que está sendo feito, né? Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de presente e de futuro, né? Sobre impactar as nossas futuras gerações. E a Bibi também estabeleceu alguns compromissos estratégicos para atingir até 2030, né? Andréa, conta pra gente um pouquinho mais sobre esse trabalho de mapeamento de estratégias para atingir esses bons resultados no futuro próximo aí que vocês estão estruturando. Bom, na empresa a gente acredita que a sustentabilidade ele tem que estar dentro da cultura, né? Então ele é um valor para nós, né? Como bem o Nelson falou. E a gente tem um comitê, então, a gente não tem uma área de sustentabilidade, né? A gente tem um comitê, né? Que a gente chama o Comitê da Sustentabilidade, né? E esse comitê, então, faz a governança e ele também monitora, né? São 12 compromissos, né? Que a gente tem de sustentabilidade, né? Claro que além, né, disso, se a gente for olhar a origem sustentável, são trocentos, né, indicadores aí que a gente monitora, mas são 12 compromissos que a gente tem. Então, nesses 4 pilares aí da sustentabilidade, um deles é um projeto que a gente tem há muitos anos. A gente, então, tem a fábrica de talentos, que a gente chama, né? Então, de formação de jovens aí, né? Que é um projeto junto com o Senai. Então, a gente forma, né, por ano, 55 a 60 jovens que depois desse processo de um ano eles têm oportunidade de trabalhar dentro da Bibi, né? Então aqueles jovens aprendizes que hoje tem, muita gente tem os processos com o Senai, nós temos dentro de casa, tanto na unidade da Bahia como no Rio Grande do Sul, e a gente tem, né, todo ano um mínimo, né, de que a gente quer que a gente reter esses jovens dentro da nossa empresa, né? E é bem legal porque hoje a gente já tem gente aí que passando por esse projeto, né, conseguiu ser designer dentro da Bibi, está em áreas comerciais, né, está numa área de engenharia, então em diversas áreas e começou, né, num projeto como Jovem Aprendiz, né, tem agora, né, tem trabalho também para desenvolvimento, né, a gente também tem monitorado próprio desenvolvimento, né, dos nossos times, né, então se a gente for olhar os últimos 2 anos, né, o que a gente investiu em desenvolvimento, em formação também dos nossos colaboradores, a gente dá para se dizer que o que a gente tinha de meta triplicou esse número de horas de capacitação, né? Então também é uma das outras iniciativas que a gente tem, além também de uma preocupação grande de buscar redução, né, no processo industrial da geração de resíduos. É um grande desafio, né, especialmente nós que trabalhamos com moda,
e também sempre tem sempre surgem materiais novos, né? Você que também provavelmente lida mais nas áreas industriais aí, então tá sempre surgindo material novo, né? A galera do design tá sempre trazendo, agora a moda é essa, né? E a gente tem esse desafio nas operações industriais de como é que a gente reduz, né? E consegue ou reciclar, ou coprocessar, ou reduzir, reutilizar, né? Então a gente está sempre aí com grupos de melhoramento contínuo também trabalhando, porque a gente tem metas nesse sentido que a gente quer, né? E aí tem várias outras, são 12 grandes compromissos, né? Mas dentro dessa linha aí que a gente está conversando, né? Que poderia se dizer, tem na expansão também de lojas, né? Tem na questão também aí da própria a questão do crescimento, né? E que a gente também tem buscado, né? São algumas frentes aí que a gente tem trabalhado. Muito legal, grandes iniciativas. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta para todos vocês, e aí cada um responde dentro da sua realidade. Quero saber, assim, de vocês sobre o Brasil dentro da sustentabilidade. Como é que vocês avaliam o estágio que o nosso país se encontra dentro desse tema, que ainda é novo no mercado, e se a gente tem esperança de crescer mais, se vocês têm, assim, uma projeção de um futuro onde a gente consiga crescer e ser ainda mais protagonista nesse tema da sustentabilidade. Podemos começar contigo, Nelson. Então, é muito importante, como eu falei hoje, a criação da cultura. Então, até um depoimento um pouco polêmico que a gente conversa internamente, sabe? A gente vê que na cultura do consumidor, nós como os consumidores, tipo assim, qual foi a última vez que a gente foi num mercado ou numa loja onde a gente priorizou um produto, né, que tem uma história ou que ele tem um atributo de sustentabilidade? Então, a gente tem um desafio muito grande, um caminho muito longo pela frente de conscientização do consumidor. Mas o que eu vejo muito positivo é esse momento que as empresas estão. Por isso, eu acho que essa atitude de dentro para fora, né, de trabalho, de reaproveitamento, de redução de insumos, onde o nosso próprio funcionário já começa a entender isso, que isso faz parte da rotina do trabalho dele, né, e começa a vir de dentro das empresas essa cultura, a gente apresentando produtos, as empresas com o desafio de comunicar isso cada vez mais para o mercado. Então, eu entendo que a gente está, apesar de as empresas já estarem nesse estágio que eu posso considerar evoluído, né, de tratativas, de cultura, a gente tem um longo caminho pela frente, sabe, no dia a dia do consumo e trazer o produto e a gente conseguir atingir o preço-alvo de mercado com essas práticas, né? Até eu esqueci antes de comentar, tinha comentado sobre as certificações, né? Hoje o Grupo Ramarim, a gente trabalha também, além das marcas próprias, a gente produz para marcas internacionais. Então essa exigência é muito grande. A gente vê que grandes redes hoje estão exigindo vários selos da gente. Então, cara, eu acho que o caminho ele está sendo construído com inteligência, né? Mas ele é muito longo. Eu vejo que ele é um caminho longo até a gente ter essa percepção do consumidor e o consumidor fazer escolhas inteligentes, de marcas e empresas que estão pensando no meio ambiente, que tem essa conscientização, né? Mas eu acho que o importante é a gente estar nesse caminho, né? E as empresas não desistirem dessa pauta e continuar trabalhando nessa cultura, né? Maravilha. Andréa, qual é a tua perspectiva sobre isso? Bom, a gente fala aí para o consumidor que o nosso propósito é fazer o bem um passinho por vez. Então, eu acredito que o ecossistema do calçado brasileiro ele deu um passo muito importante, né, em buscar essa diferenciação, e a gente já vê uma mobilização, a gente fica bem feliz aí nos últimos anos, né, ver que não é só as indústrias, mais indústrias estão abraçando, mas também, né, realmente o ecossistema como um todo, porque vários fornecedores estão fazendo esse movimento, né. Então, essa questão da gente para dentro, né, realmente fazer de uma forma genuína, né, verdadeira, né, essas iniciativas, ela começa a acontecer, né, a gente não tem a perfeição ainda, mas aquela visão, né, que o pessoal de Abicalçados, a Sintecal como um todo está tendo de que nós queremos ter uma cadeia sustentável, né? Eu acho que a gente já está dando e logo mais, de fato, a gente vai, eu acho que ser reconhecido, poder ter esse reconhecimento internacional, né? Somos o 5º maior polo, né, calçadista do mundo, né? É certo que eu acho que nesse trabalho aí de união e todo mundo fazendo isso, a gente vai conseguir de fato ser, né, um polo que vai ter essa diferenciação de sustentabilidade, porque nenhum outro lugar do mundo está fazendo esse movimento, acho, como a gente aqui no Brasil está fazendo, né? Então, acho que estamos num caminho bem legal, né? E a gente já chegou a fazer produto 100% totalmente, né? Que às vezes o consumidor não reconhece aquele produto todo com material lá
que às vezes não é o colorido e tudo mais, mas a nossa linha de trabalho é muito mais em ter a operação, né, a operação sustentável como um todo, do que ter um produto ali que está usando algo, né, isso e aquilo, né? Tanto é que toda a matéria-prima que a gente usa, que vocês devem usar para as marcas internacionais, está dentro da norma REACH, né? Que isso também já levou lá atrás um trabalho todo em desenvolvimento de cadeia, né, para que o pessoal não utilizem materiais tóxicos, né, matéria-prima não tóxico, né? Então isso é toda uma busca de excelência, né, que a gente vai trazendo aí para toda a gestão de toda a cadeia, né, como um todo. Ótimo, e vai virando um diferencial competitivo também, né? Além da gente estar fazendo bem. Camila, quero saber de ti, o que tu percebe de perspectivas em relação a esse tema? Eu acredito que é a influência, né? Eles falaram, eu acredito que tudo, temos um desafio, né? Mas a gente tem muita oportunidade de influenciar. Quanto uma marca, marcas de tantos anos no mercado, né? Marcas que têm valor, né? Eu acredito que a influência nossa, ela não é em vão e ela é vista, né? É um país muito grande, gigante por natureza, já diz aí no hino nacional, mas nós também somos gigantes enquanto influenciadores. Então, complementando tudo que elas falaram, né, da gente estar aí sempre com a cadeia junto também, não somente o produto final, né, com o consumidor, com a nossa comunicação, a nossa influência é muito importante. Agora, gente, eu tenho o que o pessoal está considerando aqui o mais difícil, porque eu peço para vocês resumirem em uma palavra sustentabilidade na indústria calçadista brasileira. Começo contigo. Pensando em sustentabilidade, todo o conjunto que ela traz me traduz bem-estar. Eu Bem-estar. acho que mais do que quando eu penso na palavra sustentabilidade, eu penso em bem-estar. É o que eu busco hoje, é o que as novas gerações que a gente influencia, que a Clean está aí presente no dia a dia, busca. Maravilha, ótima escolha. André? Bom, nós fizemos pós-pandemia uma revisão do nosso propósito, né? Porque nós tínhamos um propósito muito alinhado com a nossa missão, né? Que estava ligado mais à marca, posicionamento e produto, né? E consumidor. E a gente entendeu, né? Num workshop interno, que nós tínhamos que revisitar. E hoje o propósito da marca é fazer o bem. E esse fazer o bem, ele está ligado à palavra equilíbrio, né? Então, a gente acredita que a sustentabilidade, a gente tem que ter esse equilíbrio, ganha-ganha, com todos os públicos, com todos os stakeholders que a gente trabalha. Então, é o ganha-ganha com o nosso colaborador, é o ganha-ganha com o fornecedor, é o ganha-ganha lá no B2B com o lojista, é o ganha-ganha com o consumidor, é o ganha-ganha com as comunidades onde a gente está inserida. Então, eu acredito que a palavra seja o equilíbrio, né? E nós cumprir o nosso propósito de fazer o bem, né? Gerando esse equilíbrio aí com todos esses stakeholders. Maravilha. Nelson? Nossa palavra, até eu já comentei ela algumas vezes antes, mas a gente fala muito em cultura, né? Então, disseminar essa cultura, praticar essa cultura, né? Então, que é o que a gente está buscando hoje, desde o nosso fornecimento, desde plantar essa informação interna, até fazer isso chegar no consumidor e criar toda essa história, né? Então, a gente trata muito, quando fala sustentabilidade, a nossa palavra hoje é cultura. Maravilha. Gente, adorei o nosso bate-papo. Vocês gostaram de estar aqui conosco? Obrigada. Muito obrigada Camila, André, o Nelson por esse bate-papo muito legal. O BF Talks é uma produção do Brazilian Footwear, realizado pela AB Calçados, em parceria com a Apex Brasil. Siga as redes sociais da Brazilian Footwear, que estão aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para assistir a todos os nossos episódios. Até a próxima!